Abra a palavra de Deus comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Glória a Deus, bendito é o Senhor Jesus que está vivo. Vivo para socorrer o seu povo. Vivo para operar milagres em favor daquele que clama. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 11, versos 5 e 6 diz assim: a palavra de Deus: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Feche aí a sua Bíblia, mas não feche o seu coração, né? Como diz o pregador. Quero trazer para você, uma aula, como se fosse uma aula que nós damos no Instituto Bíblico. É lógico que o nosso tempo é menor, mas nós precisamos entender o que é que ele está querendo nos mostrar aqui. Todo o capítulo 11 de Hebreus, ele está falando dos chamados heróis da fé, os personagens do Antigo Testamento que servem de exemplos para nós no tempo da igreja. Então ele fala de Moisés, ele fala de Noé, ele fala de tantos outros homens do Antigo Testamento. E aqui ele está falando de Enoque. E nós precisamos entender o contexto do que ele está procurando ensinar para nós. Ele vem e diz que Enoque alcançou um testemunho de ter agradado a Deus. E Deus arrebatou Enoque. Deus tomou Enoque enquanto ele estava vivo. Enoque não experimentou a morte. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: Enoque não experimentou a morte. Glória a Deus. Você já ouviu falar de Enoque? Nunca nem vi, pastor, Mas Enoque é um homem que está na Bíblia. Lá em Gênesis aparece a história de Enoque, em 2, 3 versículos, e fala que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque não experimentou a morte, ele foi levado em vida por Deus, assim como aconteceu com o profeta Elias. Enoque foi arrebatado. E por que é que ele está citando Enoque aqui? O autor aos Hebreus não está citando Enoque para dizer que Enoque era mais especial do que você, que ele era mais importante que você, que Deus amava ele mais do que você, a ponto de Deus arrebatar ele. Ele está dizendo que por causa de algo na vida de Enoque, Deus não permitiu que ele experimentasse a morte. E ele diz o que é que Enoque tinha que agradou a Deus, a ponto de Deus arrebatá-lo. Ele diz no versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 5, ele diz: ele achou testemunho de ter agradado a Deus. E ele no versículo 6 começa dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que Enoque tinha que agradou a Deus? Fé. A fé agrada a Deus. Você ser bonito não agrada a Deus. A fé agrada a Deus. Mas a notícia boa é que se você for feio, também não faz diferença. Aleluia. A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. A Enoque andou com Deus, Enoque se aproximou de Deus, e Deus o tomou para si. A fé é o que Deus busca encontrar em você. Por meio da fé, Deus livra você da morte. Aleluia. E eu quero trazer para você nessa noite um ensino sobre fé, para que você possa olhar para a sua vida e verificar como está a sua fé, porque isso é muito importante. Ele está usando o exemplo de Enoque, porque Enoque foi arrebatado, Enoque não morreu. A palavra de Deus diz em João 5, que aquele que crê no Senhor Jesus, já passou da morte para a vida. Aleluia. Da mesma maneira, Enoque é um exemplo e um testemunho, de que todo aquele que andar com Deus e crer em Deus, não experimentará a morte, mas será levado para junto de Deus. Deus o tomará para si. É por isso que existe uma promessa para a igreja, a promessa do arrebatamento. Enoque foi tomado por Deus, foi tirado da terra, porque ele cria em Deus, e isso agradou o coração de Deus. Só vai subir no arrebatamento aquele que tiver o testemunho da fé na sua vida, aquele que é a igreja de Jesus, que crê em Deus, que crê em Cristo, já passou da morte para a vida. Você já é eterno. Por isso Deus vai fazer com a igreja como fez com Enoque, vai arrebatar, vai tomar a igreja para si. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é tão importante que você aprenda sobre a fé, que você entenda se você ainda está na fé. E ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus está vivo, que Deus existe? A maioria dos cristãos dizem que creem em Deus, mas não é verdade. Aleluia! Porque as nossas atitudes revelam a nossa fé. Você diz que Deus responde oração, mas você não ora. Você diz: Deus responde orações, mas por que você não ora então? Se você cresce que Ele respondia, você orava. Pastor, Deus está aqui. É verdade, Deus está aqui. O que prova se você acredita nisso ou não? O teu comportamento. Se você sair na rua e perguntar para todo mundo: você crê que Deus existe? Todos vão dizer: claro, sim, Deus existe. Outros vão dizer: Deus é tudo para mim. Outros vão dizer: eu e Deus somos chegados, né? O cara está trambolhando as pernas de bêbado, mas diz que ele e Deus são chegados. Não é assim, Rico? Acabou de cheirar uma carreira de pó, mas ele e Deus. Todo mundo crê que Deus existe, mas na prática, poucos creem que Deus existe. Nas atitudes, e eu quero trazer para você algo que o Senhor Deus falou comigo, que é a coisa mais difícil para qualquer ser humano lidar na vida. Qual que é a coisa mais difícil para o homem lidar na vida, pastor? A morte. Já ouviu o ditado: na vida se dá jeito para tudo, menos para a morte, né? Mas tem jeito a morte, irmão. Deus deu um jeito na morte. Mas quando se fala de morte, quando se fala que alguém morreu, quando se fala de morrer,
Isso é um tabu enorme para o ser humano. E é muito difícil para o ser humano lidar com isso. E às vezes, as pessoas não compreendem os pastores, porque as pessoas acham que nós não temos sentimentos às vezes. Como é que pode, pastor? Vocês passam por situações e vocês ficam firmes, vocês não se dobram, vocês não se entregam. A fé faz você andar na convicção e na certeza das coisas que te esperam. A morte é algo muito difícil para você lidar. E há muitas pessoas aqui que já perderam seus familiares. E muitos dos senhores que estão aqui, crentes em Jesus, perderam muitos parentes e vocês dizem, eles não criam no Senhor. E vocês temem que eles não estejam no céu. Deus me mandou te dizer nessa noite que eles estão esperando por você. E eu vou mostrar para você na palavra de Deus, que a fé que você tem, não é uma fé qualquer. A fé que você tem em Jesus, muda a tua vida e muda a tua família. A fé que você abraçou não é uma fé sem valor, não é uma fé morta. O Deus que você diz que crê está vivo. E se você orou pelo seu familiar, Deus te ouviu. A religião te ensinou um monte de bobagem, mas o Evangelho te revela a verdade de um Deus que estende a misericórdia sobre você e a tua casa. Enoque não morreu, porque ele creu em Deus de todo o seu coração, e Deus o arrebatou. Deus deixou a palavra de que a igreja é arrebatada. Todo aquele que é igreja de Jesus, quando fecha os olhos aqui, entra no céu imediatamente. Você não vai experimentar a morte. A única coisa que você vai deixar é esse corpo de carne e osso aqui. Nós aprendemos que a morte é uma tragédia, mas a morte física para Deus é uma bênção. Se você não morresse fisicamente, era impossível você entrar no céu. Sabe por que Satanás não pôde ser salvo? Lúcifer era um anjo de Deus, santo, perfeito, ungido, igual você, crente, avivado, canela de fogo lá. Mas ele pecou, e ele praticou o pecado constantemente, mas não houve chance para o anjo de luz ser salvo. Por quê? Por que não teve redenção para Lúcifer e para os anjos que caíram? Porque eles não tinham o corpo físico que você tem. Lúcifer pecou em espírito, e em espírito ele foi condenado. Ele pecou na dimensão da eternidade, e a eternidade toda foi condenada. Não houve chance de redenção para ele, porque só há um jeito de resgatar e redimir um pecador, por meio do derramamento de sangue. Por isso, quando Deus criou Adão, Deus, antes de soprar Adão, Ele fez um corpo de carne e osso da terra, e então soprou a vida dentro daquele corpo, e surgiu Adão. Porque Deus sabia que Adão iria pecar, assim como Lúcifer pecou. Adão pecou em espírito. Deus disse: o dia que você comer,
certamente morrerás. Adão comeu do fruto e ele não caiu duro. Ele morreu espiritualmente, morreu eternamente, mas ele estava dentro de um corpo. E porque ele tinha um corpo físico, de carne e osso feito da terra, o seu espírito ficou preso dentro do corpo, para que viesse o descendente dele, dentro de um corpo físico, e derramasse sangue pelo pecado de Adão. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos 8:3, que Deus condenou o pecado na carne. Deus castigou o pecado de Adão no corpo físico. Adão viveria para sempre. O corpo de Adão jamais enfraqueceria. O corpo de Adão não iria perder os cabelos, não iria enfraquecer os olhos, não ia cair os dentes. Adão não ia andar de bengala. Mas por causa do pecado, o corpo físico do homem recebeu a culpa pelo pecado. E então o corpo começou a adoecer e teve que morrer. A morte de uma pessoa, a morte física, é o caminho da redenção. Se o ser humano não morresse, era impossível salvá-lo. Mas nós olhamos a morte do ponto de vista humano, porque a maioria de nós ainda acredita que a morte física é o fim da existência. Mas você que é crente não pode acreditar assim. A morte física é só deixar esse corpo voltar para o pó e se encontrar com Deus. Eu sei que é difícil, e eu não estou dizendo que você não vai sentir falta, que você não vai se entristecer, que você não vai chorar o seu luto. Faça isso. Mas há muitas pessoas que estão se culpando, outras angustiadas, desesperadas, porque elas acham que alguns dos seus entes queridos que morreram não estão no céu. Você crê em Jesus de verdade? Você realmente crê em Deus? Você não abre mão da sua fé de jeito nenhum? Então deixa eu te mostrar algo que o Senhor Jesus ensinou. Lucas capítulo 18. É difícil lidar com a morte, mas sem ela, você não poderia ser salvo. Sem ela, você não poderia alcançar a redenção. Veja que coisa interessante. Lucas capítulo 18, verso 1 em diante. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Você deve orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Olha só, havia naquela cidade uma viúva. O que é uma viúva? Uma mulher cujo marido morreu. Amém?
Não precisa de teologia para entender isso, amém? O que é uma viúva no grego, pastor? Uma mulher que o marido morreu, amém? Olha lá, verso 4: por algum tempo o juiz se recusou a atender aquela viúva, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus está ensinando algo extraordinário aos seus discípulos. Ele conta uma parábola para mostrar aos discípulos que eles não deveriam parar de orar nunca, e não deveriam desanimar de jeito nenhum. Deveriam continuar perseverando em oração, porque havia algo muito importante sobre oração, e sobre perseverar, e sobre estar diante de Deus em oração constantemente. Ele conta a parábola de uma viúva, e quando Jesus conta uma parábola, ele está contando uma história natural, para exemplificar uma verdade espiritual. Ele está ilustrando para que o ensino seja mais claro. E nada do que Jesus toma como exemplo é por acaso. Ele diz: havia uma viúva, ou seja, o marido dessa mulher morreu. E havia um juiz injusto, iníquo, um juiz perturbado, um juiz que não temia Deus, e não estava nem aí para o ser humano. Mas esta viúva começou a importunar esse juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. A causa desta viúva tinha a ver com o marido que morreu. E de tanto ela importunar o juiz iníquo, por causa de uma situação do marido que havia morrido, o juiz, que era perverso, disse para ele mesmo: eu vou atender essa mulher, porque assim ela para de me perturbar, para de me incomodar, para de vir aqui todo dia bater na minha porta. E esse juiz, que não temia Deus, atendeu essa mulher. E aí o Senhor Jesus diz: ouçam o que disse esse juiz. Quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que têm clamado a Ele dia e noite. Você tem orado pela tua família? Você tem pedido a Deus a salvação da tua casa? Pastor, eu orei a Deus para Deus salvar o meu filho, mas ele morreu nas drogas, morreu no vício. Pastor, eu clamei a Deus para Deus salvar o meu marido, mas ele morreu. E sabe o que disseram para você? Que ele foi para o inferno. E sabe o que o Senhor Jesus manda dizer? Se um juiz pecador e miserável desse mundo, pela perturbação de uma pessoa, é capaz de responder a ela, quanto mais o Deus Todo-Poderoso vai fazer justiça com aqueles que clamam a Ele todos os dias. Por isso Deus manda dizer para você nessa noite: não desanime, ainda que morra
viverá, ainda que esse miserável não se converta. Por causa da tua fé, Deus vai dar chance de redenção para ele. Por causa da fé da viúva, por causa da perseverança dessa mulher, ela clamou dia e noite dizendo: Deus, eu reivindico a salvação desse homem. Você não conhece o teu Deus, você não sabe o que é a fé. A fé em Deus não é religião. Jesus não pagou um preço altíssimo por nada. Por isso, o apóstolo Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, e vai ser salvo você e a tua casa. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé você conquista o coração de Deus. Essa mulher perseverou em oração, e por causa dela, a causa do seu marido foi julgada diante de Deus e a justiça foi feita. Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que crê em Deus, é como Enoque, já passou da morte para a vida. Você já venceu a morte, e por tua causa, a tua família vai vencer a morte. Deus dará oportunidade à sua descendência, aos teus familiares, por causa da tua fé, por causa da tua fé. Por isso é de extrema importância que você não desanime na fé. Tudo o que o diabo quer é que você desanime na fé, porque ele sabe que Deus está olhando para você e para a tua família, para dar a eles a oportunidade de redenção, por causa da tua fé. Por isso o Senhor Jesus termina essa parábola no versículo 8 dizendo: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, encontrará fé na terra? Encontrará uma fé que sabe que as promessas de Deus não caem por terra? Se você, mulher, botou a mão do teu filho, botou a vida do teu filho nas mãos de Deus, nem que seja no inferno, Deus vai buscar ele. Você acredita nisso? Se você crê nisso, é assim que vai ser. Por isso você tem que orar da maneira certa. Você não tem que pedir a Deus para o teu marido que não é salvo, para ele parar de ser estúpido com você. Você tem que pedir a Deus para que ele seja salvo. Você não tem que pedir para o seu filho ser livre das drogas. Que é isso, pastor? Não. Você tem que pedir para o seu filho ser salvo. Porque tem um monte de jovem que nunca usou droga, mas vai para o inferno.
Você tem que orar e clamar dia e noite. Pelo quê? Salvação. Deus, salva a minha casa. Nas tuas mãos eu entrego a vida de cada um deles. Salva eles, Senhor. Salva eles. Ainda que o Senhor tenha que levá-los, salva eles. Porque se você crê realmente no que diz a palavra de Deus, ainda que Deus tenha que levar, é só uma questão de tempo para você se encontrar com essa pessoa de novo. Porque se você crê assim, logo o Filho do Homem está voltando. E o Filho do Homem quer encontrar uma coisa em você quando Ele voltar: fé. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que Ele encontrará alguém que consiga crer desse jeito? Isso é uma loucura, pastor. Isso contraria toda a psicologia humana. A fé é uma loucura para o homem. Você tem medo de morrer? Cruz credo, pastor, né? Outros dizem, sai azar, né? Você jamais experimentará a morte. Gente, você que crê em Jesus, você é a pessoa mais privilegiada do universo, porque você não vai experimentar a morte. Você não vai saber o que é a morte. Você tem medo de morrer porque você não crê no Evangelho. Você não sabe o que é o Evangelho. Você não entende o que Jesus fez por você. Jesus disse: aquele que crê em mim jamais morrerá. O dia que chegar a tua hora, quando os teus olhos fecharem aqui, você não vai experimentar a morte, porque imediatamente você vai se encontrar com Deus. Você jamais saberá o que é morrer, irmão. Você consegue entender isso? Isso é loucura para a cabeça do ser humano. Então, enquanto nós estamos ali, chorando diante de um corpo de carne e osso, aquele que está ali, se ele partiu com Cristo, ele está no céu. E quando o Senhor Jesus fala sobre sem fé é impossível agradar a Deus, Ele usa o exemplo de alguém que não experimentou a morte. Nós estamos na mesma condição de Enoque, nós não experimentaremos a morte, porque a nossa fé em Cristo agrada a Deus. Por isso, a única batalha que a Bíblia manda você ter é a batalha pela tua fé. Em Judas, no versículo 3, a carta de Judas antes do Apocalipse, ele diz: batalhem pela fé, que de uma vez por todas foi entregue a vocês. Se você não desanimar, se você não abortar sua fé, se você não der ouvidos às circunstâncias que tentam sufocar a tua fé, que tentam fazer você abandonar, desistir, parar, largar a mão, o diabo bombardeia a tua mente dizendo: pare de crer nessa besteira, isso não funciona. Você não sabe, ou não sabia,
que a tua fé tenha agradado tanto a Deus, que Ele vai salvar você e vai dar chance de redenção para toda a sua família. Por isso não se preocupe, somente peça a Deus a salvação dos teus familiares, o resto deixa com Deus. Pastor, mas e se ele morrer? E se ele morrer? Se ele morrer, a única coisa que vai separar você dele é o tempo de você partir, porque ele vai estar junto de Deus esperando por você. Não desanime da sua fé, seja como essa viúva persistente. Eu não desisto da fé de jeito nenhum, por mais que as circunstâncias bombardeiem de todos os lados. A grande maioria das situações que nós passamos, nós pastores, você nunca soube. Você não faz ideia, às vezes, em que a morte bateu na porta. Mas e daí? Além de vencer as coisas que passam na nossa vida, nós precisamos estar firmes em Deus para socorrer você. No momento da tua dificuldade, no momento em que o seu familiar morre, nós estamos lá para te ajudar. Mas você precisa amadurecer na sua fé. Você precisa entender que a tua fé não é vazia e de teoria. A tua fé é séria. A tua fé funciona. Deus existe, meu irmão. Se Deus disse que vai ser salvo você e a tua casa, Ele disse. Se Ele disse, então está feito. Mas sabe o que é, pastor? É que o meu parente se suicidou. E para aquele que se suicidou, não tem salvação. Onde é que está escrito? Que é isso, pastor? É por isso que você tem que fazer o IBEG, irmão. Não adianta. Você conhece um homem chamado Sansão? Quantos conhecem Sansão? Você sabia que Sansão tirou a própria vida? Você já leu isso na Bíblia? Sansão tirou a própria vida. Hebreus capítulo 11 diz que ele é um herói da fé. Ele está no inferno? Você é mais religioso do que crente, irmão. Eu não estou dizendo e nem incentivando ninguém a tirar a vida. Também não estou dizendo que todo mundo que tira a vida vai para o céu. Mas eu quero te mostrar que a nossa fé é completamente inútil quando ela é misturada com religião. Fique com a palavra de Deus. O Senhor Jesus em Mateus 18 disse algo que vai chocar você. Ele disse para os seus discípulos: qualquer um de vocês que escandalizarem um pequenino na fé, seria melhor que vocês amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se afogassem no mar, do que escandalizar uma pessoa na fé.
Eu vou traduzir na linguagem de hoje para você entender. Claro, é melhor que você se mate do que você escandalize uma pessoa. Porque quem sabe se matando tem chance para você. Mas se você escandalizar um pequenino, não tem redenção. Aquilo que o mundo te ensinou como pecado grave, para Deus não tem importância nenhuma. E aquilo que não chamam de pecado, muitas vezes é o que realmente importa para Deus. Discípulos de Jesus, que falam em nome dEle e roubam o povo, isso não tem redenção. Pastores que se aproveitam de pessoas, manipulam pessoas, enganam pessoas, escandalizam os pequeninos. Era melhor ter se matado do que ter feito isso. Foi Jesus que disse. Sem fé, você não agrada a Deus. Por isso, Deus vai levar todo aquele que for encontrado com o testemunho de tê-lo agradado com a sua fé. Por isso eu quero te dar um conselho: pare de chorar pelos teus filhos, pare de chorar pelos teus parentes, põe eles nas mãos de Deus e creia, pronto. Porque é a fé que agrada a Deus, não é as tuas lágrimas. É a fé que agrada a Deus, não é a sua autopiedade, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus deixa a pergunta para nós: quando Ele voltar, encontrará fé na terra? Encontrará gente crendo na palavra? Você ainda crê na palavra como ela é? Você ainda crê na redenção da tua família? Você ainda crê num Deus que faz maravilhas? Você crê num Deus que transforma vidas? Você ainda crê num Deus que liberta? Você ainda crê num Deus que prospera, que transforma, que abre portas? Persevere na sua fé, porque você receberá a sua recompensa. O autor aos Hebreus diz: aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Qual é a recompensa daquele que buscou a Deus? Vencer a morte como Enoque venceu. Se você perseverar em crer em Deus, não desanimar, não desfalecer na sua fé, você receberá a recompensa, a vitória sobre a morte na tua vida e em toda a tua família. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus.